Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, né? Para nós continuarmos aqui o nosso estudo. Deixa eu tirar aqui. Tem um negócio aqui na tela, minha gente. Pronto, já tirei. Então, vamos lá. Nos últimos estudos, o que nós falamos, né? Nós percebemos aí a mensagem presente, né? Nos dias de Noé. E eu dei uma pincelada lá para vocês que agora nós iríamos estar retratando um pouco sobre os sinais da volta de Jesus. Deixa eu dar uma explicada para vocês. Às vezes você vê aqui no canal, e o canal é porque eu tenho lá no YouTube, tá, minha gente? Mas aqui no Instagram também, aí você percebe assim, poxa, mas a Leide, ela fala, deixa eu baixar aqui um pouquinho, senão nem me vejo também, tem um monte de escrita aqui embaixo. A Leide, a proposta dela é para casais, e por que ela tá pregando a respeito dessas coisas, né? A quem enviarei e tal. Veja bem, acompanhando casais e no meu próprio relacionamento, o que eu percebi? Que quando nós tiramos Cristo do centro, as coisas bagunçam, né? Quando nós vamos lá para o Gênesis, nós entendemos que o quê? O Senhor Deus que criou a instituição do matrimônio. Logo, se ele não está no centro, nós vamos fazer do matrimônio o que nós quisermos e não vai dar certo, né? E a gente tem visto isso aí na sociedade. Você não precisa se enganar, né? Só você olhar para a sociedade ou quem sabe para a sua própria casa, você vê que tá uma desordem quando a gente tira Deus do centro e queremos colocar a nossa vontade no centro. Ou seja, quando nós tiramos o Evangelho, as orientações de Deus, a carta de amor do Senhor do centro das nossas vidas, dá uma bagunçada, minha gente, entende? Dá uma bagunçada. Então, o que acontece? O que eu falei? Tirar um pouco de cabelo aqui, né? Que tá calor. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso para vocês? Eu gravei um videozinho bem pequenininho dizendo que 2 princípios que nós temos que se lembrar sempre, né? Primeiro, que Deus é o criador de tudo. E segundo, que nós estamos inseridos no grande conflito. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ter um olhar para o nosso relacionamento conjugal diferente, né? Você vai querer ter toda essa verdade com o seu cônjuge, com seus filhos. Porque veja bem, quando nós entendemos o grande conflito, nós entendemos, queridos, que nós temos que tomar uma decisão diária. Isso mesmo. Quem é que vai governar a nossa mente e a nossa vida? Se é Cristo ou se é Satanás? Não tem meio termo. Não adianta você querer se enganar achando que tem meio termo, porque não tem. Então, quando você faz essa escolha, suponhamos que você escolheu o lado de Cristo, amém, eu espero isso em nome de Jesus. Você então vai ter que escolher viver de conformidade com esse princípio. E esse princípio bíblico está nos dizendo como devemos viver agora, até que aguardemos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui também está nos ensinando como devemos nos preparar e preparar a nossa família para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Isso mesmo. Então, se eu e você entendemos o grande conflito entre Cristo e Satanás e fizemos a nossa escolha por Cristo em nome de Jesus, nós vamos querer entender mais da palavra e vamos querer entrar na obra do Senhor Jesus para esses dias, ok? Fazer parte disso e levar a nossa família também para fazer parte disso. Por isso que eu estou aqui com vocês, incentivando vocês a estudar mais a Bíblia. E com essa série que está quase no fim, tá? A quem enviarei, isso mesmo. Para quem que Jesus disse isso? Deus, né? Disse isso para quem? Para Jeremias, não foi, minha gente? Primeiro ele descreve uma situação caótica. Isso mesmo, é a situação na qual nós estamos vivendo. Caótico. Não posso mencionar porque senão as pessoas podem até querer pegar o meu vídeo e me processar, porque hoje você tem que ter cuidado com as palavras que você fala, não é verdade? Mas se você for ler o livro dos profetas, você vai ver que Deus não pediu para eles ter meia palavra lá, não. Eles podiam descer a lenha no nome do pecado do povo, isso mesmo. Deus abomina, Deus abomina, Deus abomina. E se vocês não tirarem isso do meio do povo, o Senhor Deus já está por aqui com vocês. A mensagem dele era dura. Só que quando o Senhor Deus descreve tudo isso para ele, o Senhor fala assim,
A quem enviarei? A quem enviarei? E aí ele fala corajosamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu espero que você e eu sejamos essas pessoas corajosas, o remanescente. Lembra disso? Essa palavra não é minha não, tá? É de Deus, tá? Em Apocalipse nós vamos ver ela no último estudo. O remanescente é que será salvo, porque este povo terá coragem de anunciar uma mensagem que hoje parece loucura para a humanidade. Mas assim como nos dias de Noé parecia loucura chover, vai parecer loucura também a mensagem que o Senhor Deus deixou para os fiéis dele anunciar. Você escolheu o seu lado? Então essa mensagem tem que estar na ponta da língua e além de estar na língua, tem que estar dentro do seu coração, para você não ser enganado e ter a certeza do Deus que você serve, ok? Então vamos lá falar um pouquinho, dar uma pincelada assim sobre os sinais da volta de Jesus? Vamos lá? É claro que é baseado em Mateus 24, né? As palavras do próprio Cristo. Mas antes de lermos a palavra de Deus e fazermos algumas considerações, vamos orar, como de costume? Pai de amor e de misericórdia, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui para estudar a tua palavra. Nós não sabemos quantas pessoas vão ver esse estudo. Pode ser uma, mas que o Espírito Santo alcance o coração desta uma, trazendo ela para a realidade de vida que é o teu evangelho. Arranca de dentro do nosso coração, Senhor, todo o engano satânico e que venhamos decidir a cada segundo servir ao Senhor Deus, custe o que custar. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? No capítulo 24 de Mateus, o Senhor Deus, primeiro ele descreve a destruição de Jerusalém. Seria um estudo bem grandão e eu já convido você que tem o interesse de estudar a Bíblia, mas tem dificuldade, me chama no direct que eu posso estudar a Bíblia de forma online com você. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, isso mesmo. E eu posso estudar a Bíblia com você de forma online para você saber mais detalhes a respeito disso. Então, por que a destruição de Jerusalém está aqui correlacionado com os sinais da segunda vinda de Cristo? Perceba que da destruição de Jerusalém, quando o Senhor Jesus predisse ela, parece-me que, se não me engano, passaram 20 anos. Para isso acontecer, né? Não é à toa que a Bíblia fala um dia para Deus é igual a 1000 anos igual a um dia. A contagem de Deus não é a mesma da nossa, né? Mas por que o Senhor deixou essa descrição aqui tudo junto? Gente, aí tem a ver com profecias, tá? A gente tem que estudar mais, vou dar uma pincelada mais ou menos aqui para vocês. Porque é semelhante o que vai acontecer. Quando o Senhor Deus disse assim, quando virdes essas coisas acontecerem, e você, quem estiver no telhado, não desça para pegar nada, sabe essa passagem? Pois é, foi quando aconteceu a destruição ali de Jerusalém, porque o Senhor falou assim, o sinal será esse. Quando vocês virem esse sinal, saia da cidade porque ela vai ser destruída. E quem não acreditou nos sinais, ficou na cidade, foi destruído com a cidade. Isso mesmo. Isso vai acontecer hoje? Vai, gente. Gente, meu cachorro tem que participar, não tem jeito. Isso vai acontecer nos nossos dias? Vai. Porque o Senhor Deus, como eu disse nos estudos passados, Ele não manda juízo, destruição, sem antes avisar o seu povo. E o Senhor Deus tem nos avisado? Não. O Senhor Deus tem falado que o mundo estaria corrompido com avareza e prostituição e idolatria ou não? Sabia que na palavra de Deus diz que avareza e prostituição é idolatria? Isso está em Hebreus. Exatamente. Aí tem um monte de gente que fala, não, eu não sou idólatra, eu não tenho imagem. Pois é. Cuidado com a avareza e com a prostituição. E aí também vai um monte de assunto e um estudo bem prolongado a respeito desse assunto, né? Mas vamos lá então. Eu vou ler aqui com você alguns versículos, tá bom? Depois você lê aí o capítulo inteiro, que é algo tremendo e muito edificante, tá bom? No verso 4, vou ler o verso 4 aqui, ó. Diz assim, verso 4 em diante. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha a advertência do Senhor, cuidado, para que ninguém te engane. Gente, como é que a gente pode não ser enganado se nós estivermos em comunhão com Deus e estudando a sua palavra, ok? Então vamos lá. Porque muitos virão em meu nome,
dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você tem visto gente aí fazendo isso? Dizendo que faz e acontece? Tá faltando somente se nomear como Cristo, né? Vamos lá então. E o Senhor Deus adverte aqui, enganarão a muitos. Então, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que uma pessoa, para pegar a verdade de Deus e misturar com a mentira, porque é isso que Satanás faz, tem como ela fazer isso sem estar com a Bíblia? Não tem. Então, assim, abre bem os seus olhos, tá? O engano do lado profético, não tem tempo da gente estudar profecia, mas fala, quer estudar profecia? Bora, me chama no direct que eu estudo com você. O engano, ele vem de um ser, né? Um poder que será usado, mas ele será usado junto com a palavra de Deus. Então, assim, ele tem a palavra nas mãos. Você precisa entender isso, tá bom? Então, por que o Senhor fala aqui, ó? Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, o Senhor vem nos advertindo que nós devemos o quê? Vigiar, compreender a palavra, compreender os sinais, compreender as advertências de Deus para os nossos dias, para não sermos enganados. Olha o verso seguinte, diz assim, e ouvireis, agora está acontecendo, olha só, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, isso aqui eu acho tremendo do Senhor, olhai, não vos assusteis. Gente, como não vamos nos assustar com as guerras, né? Porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Sabe o que eu fico muito encabulada aqui? Porque o Senhor Deus vai falar assim para nós, vai acontecer isso, são coisas horríveis. Mas ele fala assim, não vos assusteis, é necessário que assim aconteça. Irmão, presta atenção, quem não vai ficar assustado é só quem conhece Jesus, exatamente. É conhecê-lo tete a tete para poder confiar nessa palavra que ele está dizendo. Não se assuste, porque nós vamos ler os versos seguintes que ele diz assim, porque a vossa redenção se aproxima. Por isso que nós não devemos nos assustar. Então o crente, o cristão que conhece Jesus, ele está de olho na guerra? Ele está com os olhos fitos contemplando a guerra e as atrocidades? Não. Ele sabe que elas vão acontecer, mas os olhos dele estão fitos em Jesus. Por isso há essa esperança. Entende isso? Os versos seguintes dizem assim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Agora deixa eu te falar uma coisa. Guerra acontece desde quando? Só que nesses dias aqui o Senhor Deus diz, o cachorro está só aproximando da minha janela, minha gente. Nesses últimos dias o Senhor Jesus disse que isso iria aumentar. Porque guerra, gente, acontece desde sempre, né? Você lê aí a Bíblia, você vai ver que as guerras acontecem, Só que disse que iria aumentar. Fome. Você acha que fome só existe agora, no nosso tempo? Não, minha gente, sempre existe fome. Até na época de Jesus. Jesus disse assim, os famintos, os pobres, né? Você sempre vai ter com vocês. Sempre. Por mais que todo mundo do universo fique rico, não tem como todo mundo do universo ficar rico, né? Sempre vai ser porque o Senhor Deus falou. Se o Senhor Deus falou, gente, então é do jeito que Deus falou, entendeu? Então preste bem atenção. E ele diz que os terremotos ocorreriam em vários lugares. Então tem coisas que o Senhor Deus fala para nós que vai acontecer que não é universal. Não é igual dilúvio não, tá bom? É igual Sodoma e Gomorra, que foi local. Então os terremotos vão acontecer agora em vários lugares. Antes era só em um lugar, um aqui, outro ali, agora em vários lugares, entende? Reino contra reino agora será em vários lugares. Guerras e rumores de guerras será em vários lugares, entende? Isso vai aumentar. E terrível, porque o Senhor diz, é o princípio das dores, tá bom? Aí eu fico me perguntando, sabe, gente? Quantos cristãos estão já adoecendo e morrendo de tédio, de desespero, por conta dessas coisas aqui que o Senhor descreveu? E olha que essas coisas nem estão perto delas. Sabe que a pessoa mora no Brasil. O Brasil está um lugar até, com relação a essas coisas aqui, é um lugar bem tranquilo de se viver, é ou não é? E as pessoas estão adoecendo, sabe? Mas com a Bíblia na mão. Aí eu volto de novo ao começo aqui, quando o Senhor Jesus diz, não vos assusteis. Quem não vai ficar assustado? Quem está com os olhos fitos contemplando o Salvador.
Porque não está olhando para as coisas horríveis que tem que acontecer. Irmãos, é coisas horríveis, porque a Bíblia diz que homens desmaiarão de terror. Você tem noção disso? Está escrito aqui, ó. Homens desmaiarão de terror. Primeiro o mundo vai fazer assim, ó. Para depois... Isso. Tem um final feliz? Tem. Tem um final feliz. Mas primeiro... infelizmente ou felizmente, não sei, né, a palavra correta para se usar, sou pecadora, não sei a palavra correta para se usar, Satanás vai ter que mostrar todo o seu caráter para o universo inteiro, exatamente. Sabe essas maldades que a gente vê por aí? Culpa não é de Deus, não. Deus está permitindo Satanás mostrar como seria o mundo com ele governando. É isso aí. Porque quando Eva caiu, minha gente, ela falou assim, toma o governo, governa aí, parece que seu governo é melhor, né? E não é não, e a gente tem visto isso aí. Então vamos parar de culpar Deus? O que você acha, né? Deus não é o causador das atrocidades deste mundo, tá? Então vamos lá, ó, o verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Deixa eu te falar uma coisa para ver se você entende isso aqui, pelo menos mais ou menos. Talvez no próximo estudo a gente pincele um pouquinho mais a fundo, ok? Por que Deus está falando aqui que um vai matar o outro, um vai odiar o outro por causa do nome de Jesus e um vai trair o outro? Lembra que eu sempre falo para vocês, a Bíblia, ela não foi escrita para ateu. A Bíblia, ela é direcionada para aquele que crê em Deus. Ah, Leide, a Bíblia não serve para ateu. Gente, serve, não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia é para o mundo inteiro. Mas quando o Senhor Deus escreve a Bíblia, ele está escrevendo para um monte de gente que já aceitou ele, teoricamente. Você está me entendendo? Eu espero que sim, hein? A Bíblia e a salvação é para todos. Mas o que Deus deixa escrito aqui é para um povo que já está seguindo ele. Entende isso? Quando o Senhor Deus fala que um odiará o outro e um há de trair o outro, é porque, imagine que eu e você confessamos a Jesus Cristo, nos batizamos, estamos aí, né, fazendo tudo direitinho, como se diz, né, nos olhos humanos, estamos indo à igreja, fazemos as obras, oramos e tal. Eu e você, tete a tete. Aí aqui entra eu e você nesse versículo, ó. Quando as coisas apertarem, suponhamos que você permaneça fiel. Lembra do remanescente que eu tenho falado para vocês? Pois é. Você permaneça no remanescente e eu desisto. Aí o que vai acontecer? Eu vou te perseguir. Exatamente. Aí eu vou querer matar você. Eu vou te odiar. Porque você está carregando algo que Jesus fala que tem que ser carregado, que para mim não tem que ser. Você está entendendo isso, a seriedade? E agora eu volto para você um exemplo muito claro na Bíblia. Você fala, Leide, isso não é possível. Lembra de Paulo? Paulo sabia da palavra de Deus ou não? Sabia. Ele matava os cristãos, porque para ele estava sinceramente certo. Até que ele encontrou o Cristo. E ele passou realmente a servir a Deus como Deus queria e não como homens queriam. Entende isso? E de perseguidor ele passou a ser perseguido. Mas neste tempo aqui que o Senhor Jesus está relatando, são pessoas que estão ali com a Bíblia na mão, mas uns vão escolher. Lembra da doutrina de Caim, que eu falei para vocês? Ali nasceu a igreja de Satanás. Minha gente, é sério, eu falo rindo, mas é sério. Ali nasceu a igreja do eu quero ofertar do meu jeito, assim eu penso, assim eu acho que deve ser mais agradável para mim. E Sete, né, que era o filho de Adão, continuou servindo a Deus do jeito que Deus queria. Gente, servir a Deus do jeito que Deus quer é desafiador, principalmente para você e eu que estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Mas vamos lá, continuemos aqui, né? Porque nós estamos falando dos sinais da volta de Jesus. Nós vimos alguns aqui, nós vimos então que pessoas vão trair umas às outras. Eu já te expliquei agora o que é esse trair, tá? O que é esse matar e odiar por causa do nome de Jesus, ok? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Preste bem atenção.
Este estudo seria enorme para falar de falsos profetas. A Bíblia dá características de profetas verdadeiros. Leite, eu não sei essas características. Me chame no direct e vamos fazer um estudo a respeito, ok? Porque agora é só sobre os sinais da volta de Jesus. Mas o Senhor Jesus está falando assim, falsos profetas surgirão para enganar, se possível, a muitos, ok? A muitos. É mais outro sinal, tá bom? Veja aí na sua redondeza se não está surgindo falsos profetas aí. Ou dá uma olhadinha aí perto de você, tá bom? E olha aqui, um interessante. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você está vendo amor em algum lugar aí? Ou você está vendo um excesso de eu quero, é pra mim, é o egoísmo, né, minha gente? É uma coisa bem assim, anuviada, é assim, eu só faço pra você, mas com a intenção do coração de ter um retorno. Se eu não tiver um retorno, eu não vou fazer, entende? Se tivesse mais tempo, gente, eu queria explanar com vocês, ver se é só coisa da minha cabeça, dos livros que eu leio e tal, né? Pra nós entendermos como Satanás é esperto e a gente tá achando que a gente é mais esperto do que ele. Tem até um livro que fala, um livro que chama assim, ó, mais esperto do que o diabo. Eu não sei se vocês já ouviram esse livro, não compra não, minha gente, mas tiraram ele de circulação aí, sabe? Então, assim, a gente tá achando que é mais esperto do que ele. Pensa comigo, ele era um anjo perfeito, vivia na presença de Deus, ele conseguiu dilubriar 1/3 dos anjos. Você já leu em Salmos quantos anjos existem? E ele conseguiu dilubriar 1/3 dos anjos, então tem demônio demais, gente, por aí espalhado. E a gente achar que é mais esperto do que ele, né? No tocante de que, é só o amor se esfriará. Não, mas eu continuo amando. Será que o seu amor não é de troca ou é um amor realmente abnegado? Que está entregando sem esperar nada em troca, entende? Então, assim, Satanás, ele tem, sabe, pego assim uma verdade e lambuzado tanto, tem que ter virado uma Nutella, sabe? Pra gente poder engolir isso. Então, cada um tem que estar aí estudando a palavra de Deus e em oração constante. Se você clamar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não vai te deixar no engano. Salmos fala que Deus não deixa nenhum dos seus filhos, tá bom? Enganados. Então, vamos orar e clamar e pedir ao Senhor um novo coração aí, tá? Aí que vem o verso 13, minha gente. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, que é perseverar? É ter constância, minha gente. Eu falo isso demais para as meninas que eu acompanho. Gente, é constância, não é assim, eu busquei a Deus segunda, eu estudei no domingo e vou estudar só mês que vem. Mas eu falei 3 dias e vou mais 2. Gente, isso não existe. Começa a fazer uma dieta e só cumpre ela na segunda-feira. Vê se vai funcionar. Assim, para quem faz dieta, eu acho que não vai funcionar, né, minha gente? Então, assim, você fala assim, agora eu vou ter um novo estilo de vida alimentar. Aí você come bem saudável só na segunda, o resto do dia o resto da semana você só come porqueira. Vai adiantar? Gente, não vai. Então, com a vida espiritual é do mesmo jeito. O Senhor Jesus está dizendo assim, aquele que perseverar até o fim. Eu não sei se você é como eu, mas às vezes eu fico assim, Senhor, será que vai adiantar? Porque parece uma receita de bolo, tá? E isso a gente está fazendo lá na nossa igreja, né? Meu esposo está pregando alguns domingos, estamos ensinando 5 passos como conhecer a Deus. E ele usou essa metáfora, é uma receita de bolo. Se você tirar um ingrediente, vai dar ruim. Então eu fico assim, Senhor, será que essa receita funciona? Né? E, irmãos, funciona porque foi Deus que deu. Por isso que funciona. A gente tem que acreditar naquilo que o Senhor Jesus fala. E o Senhor Jesus fala assim, vigia, ora, estuda a palavra e testemunha. Testemunha de você para você mesmo? Não. Do meu poder na sua vida. É o poder de Deus de tirar o pecador da lama do pecado. Não existe essa de eu me encontrei com Jesus e minha vida continua na mesma meleca. Entende? Meleca que eu falo, minha gente, é na vida de ruína e de pecado. O Senhor Jesus, todas as pessoas que ele encontrou e que encontraram ele, teve uma vida transformada. Isso mesmo. O ministério de Cristo nasceu dentro do coração do ser humano. E ele passou a querer propagar o reino de Cristo. E que nós vamos estudar no próximo estudo também. Que reino inabalável é esse? Que está por vir,
vir. Mas antes de vir, olha os sinais que nós vamos ter que suportar. Se nós não dormirmos, Senhor, né? Nós vamos dormirmos, que eu falo, é como o Senhor Jesus fala, tá, gente? É morrer mesmo, tá? Se nós não morrermos antes da volta de Jesus, nós vamos ver todas essas coisas acontecer. Então, eu e você precisamos o quê? Perseverar até o fim. Aí no verso 14 diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você já fez uma pergunta? Eu já fiz. Eu fiz milhares de vezes. Senhor, que evangelho do reino é esse? Eu acho isso maravilhoso. Nós vamos ver no estudo que vem, ok? Que evangelho do reino é esse? Então aqui no verso 21, eu quero ler com vocês também, diz assim, ó. Porque haverá então grande aflição. Gente, isso é os sinais, preste bem atenção. Talvez você tenha ouvido aí que se trocar de governo vai melhorar o mundo, né? Talvez você tenha ouvido aí que não, as coisas vão melhorar. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não vai melhorar, dá vontade de gritar. Não vai melhorar. Não vai. E não pode melhorar, senão Jesus não volta. Você está entendendo o que está em Mateus 24? É algo terrível que está para acontecer. Exatamente. Leite, você está falando nisso rindo? Tô, porque o Senhor Jesus disse assim, ó, levantai a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima. Se isso não acontecer, irmãos, Jesus não volta. Você quer ficar nesse mundo de pecado? Você está feliz aqui? Eu não tô não, porque eu tô com saudade da minha casa. Exatamente, a minha casa. O Senhor Deus disse assim, ó, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Você entende isso? É para esse lugar que eu quero ir. E é para esse lugar que eu e você que estudamos a palavra de Deus, devemos levar a nossa família. Isso mesmo. Eu falei no início do vídeo e friso de novo. O que tem a ver a lei de estar fazendo vídeo a quem enviarei? Quem entendeu que marido e mulher, família é uma instituição sagrada, entende tudo da história da Bíblia, sabe que devemos levar a nossa família para Jesus. Entende? Por isso essas mensagens, tá tudo interligado. É Cristo e Satanás. Escolha a quem você quer servir, porque o Senhor Jesus está vindo. Então aqui ele diz aqui, ó, olha que terrível. Porque haverá então grande aflição. Você acha que você já sofreu? Se você for ficar aqui até o tempo do fim, escuta isso aqui. Como nunca houve desde o princípio do mundo. Isso mesmo, até agora, nunca houve. Nem tampouco há de haver. O povo do tempo do fim, ele tem que estar tão preparado, porque vai haver um tempo de angústia qual nunca houve até agora no mundo. Você acha que o povo que ficou do lado de fora da arca ficou angustiado, sim ou não? Você acha que o povo, quando veio a destruição de Sodoma e Gomorra, o povo ficou angustiado, sim ou não? Fala aí para mim. E será pior. O Senhor Deus diz que será pior. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu estava na igreja esse final de semana e um irmão muito abençoado pregou lá e ele disse que no texto profético do livro de profecia, ele falou uma palavra lá que eu nem sei pronunciar, não vou me arriscar a dizer, tá? Mas a palavra significa assim, que as pessoas do tempo do fim, que conheceram a verdade, mas rejeitaram, a dor que elas vão sentir é como se você fosse passar por uma cirurgia sem anestesia. Agora pensa aí numa cirurgia simples, pode ser a mais simples, sem anestesia, tá? É a dor que o ser humano que rejeitou as advertências de Jesus vai passar quando vê-lo nas nuvens dos céus. Imagine eu e você, sabendo de tudo que temos aprendido, né? Tendo acesso a tudo que temos acesso hoje, irmãos. Rejeitar, porque preferimos ficar na Netflix, porque preferimos passar hora lendo poesia, sei lá o que, sabe? Hoje, você e eu ainda temos acesso e podemos ter liberdade de escolher que vídeo no YouTube queremos assistir. Podemos ou não? Podemos, né? Mas às vezes passamos horas ali, ó. Ah, eu e você mesmo, filho. Eu tô fora não, passamos horas ali, vou ver roupa, vou ver carro, vou ver travesseiro, vou ver comida, vou ver paisagem, vou ver o que há, né? E depois sai vazio daquilo.
Mas o Senhor Deus tem um anjo relator. Tem ou não tem? Apocalipse fala que tem livros. Tem livros no céu. Tem o livro da vida, né? Tem um livro lá dos registros. Anjos vão abrir esses livros. Você sabe disso? Está escrito na Bíblia. Então lá está registrado. Hoje a Leide teve a oportunidade de ler a Bíblia, mas ela escolheu passar a tarde vendo o filme. Você já imaginou isso? Por isso a Bíblia fala que seremos indesculpáveis, irmãos. Então assim, nós temos tempo e acesso à palavra do Senhor. Agora, o que eu e você estamos fazendo com este tempo de acesso à palavra do Senhor? Isso vai ser tirado de nós? Vai. Está escrito na Bíblia? Tá. A Bíblia vai ser arrancada do povo de Deus. Isso mesmo. Você sabia que tem um país que um dia se deu a louca de tirar a Bíblia do povo? Você sabia que a França tentou fazer isso já? E aí virou uma anarquia? E isso está no livro profético de Apocalipse? Deus já sabia que isso iria acontecer. E Ele deixou aqui escrito para nós. Você sabia disso? É muito interessante, né? Vamos lá, então, prosseguindo aqui. No verso 22 diz assim, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Olha, Deus é muito bom. Deus é amor o tempo todo. E o Senhor Deus está dizendo assim, olha, os dias serão tão angustiosos qual nunca houve. E se eu não tivesse abreviado até os meus, sabe os meus? É aqueles que perseveraram, que ele disse aqui em cima, tá? Eu teria perdido, porque eles não iriam suportar. Tamanha angústia, tamanha pressão. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que a economia está pressionando o povo? Ah, não tem como você me responder, né? Mas você acha que a economia está pressionando o povo, sim ou não? Você acha que vai pressionar mais? Vai. É só a economia? A saúde está pressionando o povo, sim ou não? Responde aí. Vai pressionar mais, sabe? E a pressão também virá de forma o quê? Religiosa. Isso mesmo. E lembre-se sempre, você precisa se lembrar, é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Você não pode se esquecer disso. Se você se esquecer disso, você será enganado. Você só precisa escolher quem vai te governar. Se é o governo de Deus ou se é o governo de Satanás. Não existe meio termo, minha gente. Você só tem que se lembrar disso. Porque quando as coisas forem ficando assim, ó, apertadinhos, o Senhor Deus diz que é o quê? O caminho é estreito e são poucos os que se acertam por ele. Por quê? Porque são poucos que vão querer obedecer a palavra de Deus nos últimos dias. Porque o caminho vai ficando cada dia mais estreito. Agora o caminho largo é o caminho do tudo pode. É o caminho que Satanás oferece. Exatamente. Entendeu? Você pode comer o que você quiser, vestir o que você quiser, você pode ver o que você quiser. Você tem liberdade. É essa liberdade que ele quer. Mas ele não conta que quando nós usufruímos dessa liberdade, nós nos tornamos escravos do pecado. E aí anulamos o sacrifício de Cristo na cruz. Porque Cristo morreu na cruz por quê? Para libertar eu e você do pecado, da escravidão do pecado. Você entende isso? Através de Jesus Cristo, eu e você podemos ter poder para sermos libertos do pecado. Qualquer pecado? Qualquer pecado. E isso é maravilhoso, né? E aqui eu vou ler para vocês os últimos textos aqui de Mateus 24, depois vou ler só mais uns 3 ou 4 textos para vocês de outros livros, tá? Verso 29 diz assim, o Duque não cansa de querer participar, minha gente, vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, gente, você sabe que isso aqui já aconteceu, né? Leide, eu não sei que isso já aconteceu. Me chama no direct, bora lá estudar a palavra de Deus. Isso aqui já aconteceu, tá bom? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, oh aleluia, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Gente, preste atenção nisso.
Isto é tremendo. O Senhor Deus virá e todo olho verá. O Senhor Deus não virá no cantinho ali só para você. Não. A Bíblia fala que o Senhor Deus virá. E outra, os anjos estão tocando trombeta. Você acha que o universo inteiro vai ouvir, sim ou não? E aqui diz o quê? Que os anjos que vão nos ajuntar os salvos e levar para Jesus. Olha que tremendo, né? É outro ensinamento que o Senhor nos deixa aqui, além dos sinais. Então nós vimos aqui alguns sinais e eu quero pincelar mais algumas coisas aqui com você, com alguns textos que eu deixei aqui. 2 Pedro eu vou ler por último. Vou ler com você Salmos 9. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pega a sua Bíblia para você abrir, tá? Não perca essa oportunidade de abrir a sua Bíblia. Salmos 9, no verso 7 e 8 diz assim, ó: mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. Vou ler mais uns textos e já falo para você por que eu estou lendo esses textos com você. Romanos 2. Vamos lá para Romanos 2. Romanos 2, versículo 3, nos diz assim, ó: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, tá? E aqui no Eclesiastes 12, vou ler com você Eclesiastes 12, nos diz assim, ó. Eclesiastes 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E eu leio com você Apocalipse 22, verso 12 e depois 2 Pedro e já finalizo, ok? Primeiro 2 Pedro, na verdade. 2 Pedro 3, verso 7. Diz assim, ó: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o quê? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Irmãos, vai queimar mesmo. Quem rejeitou Jesus, quem não perseverou, vai queimar. E no estudo que vem nós vamos ver bem separadinho esse joio do trigo, essa característica. Tem na Bíblia? Tem. Gente, tem. Deus é bom demais e longânimo demais. E no estudo que vem nós vamos ler muitos textos que falam da longanimidade de Deus. Você precisa entender que o tempo de que estamos vivendo, a mensagem do Senhor Deus permanece: arrependei-vos, mas agora está acrescentado, pois é chegado a hora do seu juízo. Isso mesmo, estamos lendo textos do quê? Do juízo de Deus. Então, muitas pessoas estão dizendo: Jesus vai voltar, mas as pessoas já falaram para você que o juízo está acontecendo? Ou você acha que quando o Senhor Jesus voltar, aparecer nas nuvens dos céus, aí ele vai dizer: agora eu vou julgar a Leide, agora eu vou julgar fulano? Imagine isso aqui acontecendo desde lá, Adão, até a última pessoa que vai viver na terra. Deus já está fazendo juízo na terra. E nós vamos ver isso no estudo que vem. Quando o Senhor Jesus voltar, é simplesmente para passar a foice, para pegar a seara dele. E os que não são dele, porque não o aceitaram, isso mesmo, não é porque o Senhor Jesus rejeitou, é porque a pessoa não aceitou o governo de Jesus sobre ela. Esses receberão esse fogo aqui, entende? E o último texto aqui que eu leio com vocês é Apocalipse 22. Olha que maravilha que está escrito aqui, minha gente. Apocalipse 22, verso 12. Ai, enche seu coração de alegria, porque eu amo o livro de Apocalipse. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você já ouviu pessoas dizendo que não tem problema não, as coisas que você faz, não tem... Gente, até lá Paulo, né, que é considerado, né, muito renomado, gente, não esquece que ele foi inspirado por Deus, né, porque ele era perfeito, tá? Era o Espírito Santo que fazia ele escrever. Então ele fala assim: fé sem obras é morta. As coisas têm que andar o quê? Junto. E aqui, que é no texto que a gente leu, é o quê? O Senhor Deus vai dar o galardão segundo o quê? As obras.
Mas as minhas obras têm que estar baseadas em quê, Leide? A Bíblia vai nos responder no estudo que vem, né? Então, assim, no que se baseia o julgamento de Deus se Deus já está fazendo juízo na terra? Então, preste bem atenção. Nós vimos os sinais da volta de Jesus. Jesus tem nos advertido, sim ou não? Fala sinceramente aí no seu coração. O Senhor Deus está perto de voltar ou não? O que você acha? Gente, lembre-se dos dias de Noé. Como nós começamos o nosso estudo. As pessoas, o Senhor Deus fala assim, o Senhor Jesus, será como nos dias de Noé. Eles vão estar casando, fazendo negócios, sabe? Fazendo como se eu nem fosse voltar. Só que os sinais eu tenho dado. Os meus sinais estão aí. E eu já falei como o meu povo deve viver. Como o meu povo deve se preparar para receber o meu reino. Então, cabe a mim e a você estudarmos mais a palavra de Deus e nos achegarmos mais a essas verdades. Porque, como ele mesmo disse aqui, falsos profetas surgirão. E não venha me dizer que ele não vai usar a palavra, porque vai, gente. Foi sempre assim que Satanás fez. Satanás conversou com Eva usando a palavra. Satanás conversou com Jesus usando a palavra. Entende? Então, todas as pessoas que ele tentou de lubriar na terra foi com a palavra. Ele pega a palavra e coloca o eu acho dele. Certamente não morrereis. Foi isso que ele disse para Eva, né? E é isso que ele está dizendo para nós, será? É isso aí, vai dar nada não. Que bobeira. Se der errado, você pega e faz de novo, entendeu? Então, assim, vamos examinar as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna, o Senhor Jesus disse. Então, eu espero você no próximo estudo, que nós vamos falar sobre a mensagem presente e sobre o juízo de Deus que está acontecendo na terra. Então, fala assim, Leide, mas se eu quero fazer parte desse povo, desse remanescente que está escrito na Bíblia, desse povo que vai perseverar até o fim, mesmo passando por essas aflições que o Senhor Jesus deixou escrito, como que eu faço para poder fazer parte desse povo? Nós vamos ver na Bíblia, porque o Senhor Deus não deixou o seu povo no escuro. Ele deixou tudo escrito, tá? E, gente, é tão simples que parece até que é mentira, que nem o povo da igreja ela tá falando, sabe? Pra gente, não, é só isso aí a receita do bolo? Aí, não, mas a gente tem que fazer mais alguma coisa, eu tenho que criar alguma coisa. Não, gente, é isso aí, porque quem fez o impossível foi Jesus. Entende isso? Ele deixou a parte mais simples para mim e para você. O impossível, aquilo que era impossível, entenda isso. Foi Jesus que fez. E ainda hoje ele continua fazendo. O que é impossível, ele está intercedendo por mim e por você no santuário celestial. O que é impossível, fazer a limpeza do nosso caráter, é ele que faz. O que é impossível, o Espírito Santo, que é Deus, habitar dentro do ser humano e transformar o caráter, é ele que faz. O que nós precisamos fazer? Nos entregar a ele, separar tempo a sós com ele, em oração e estudo da sua palavra e testemunhar do poder dele na nossa vida. Como testemunhamos do poder dele? Ter uma vida transformada. É isso. Os frutos que o Senhor Deus fala é os frutos do Espírito Santo. O ser humano não é capaz de amar. O ser humano não é capaz de ser bom. O ser humano não é capaz de ter domínio próprio. Entenda isso. O impossível é ele que faz. Tá bom? Então, o fácil ele deixou para mim e para você, isso mesmo. Então, feche os seus olhos aí, eu te espero no próximo estudo e em nome de Jesus. Se você não pode acompanhar aqui, eu também não marco data, né? Eu simplesmente entro e vou fazendo, mas é assim mesmo. Vai ter no YouTube, vai estar aqui também no Instagram. Manda para quem você acha que se interessa ou para quem você ama e quer ver no céu. Essa pessoa precisa se preparar para a volta de Jesus, tá bom? Então, perdoa aí pelo cachorro, hein, minha gente? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso poderoso Deus. Pai de amor e de misericórdia, graças te damos porque o Senhor é bom e o Senhor é bom sempre. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou aqui às cegas, mas o Senhor deixou tudo escrito, é uma carta de amor a sua palavra a nós. Nós queremos clamar que o Espírito Santo de Deus nos leve à obediência, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos leve a estar constantemente diante da tua presença. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, um cheiro grande para vocês que entraram, que saíram, que participaram. Muito obrigada, tá? E que Deus continue abençoando todos vocês e até a próxima, tá bom? Um cheiro.